Dois pontos aqui que eu acho que valem a pena ser ressaltados. Essa troca que os bancos tiveram de algo negativo para algo positivo, eu acho que ela vai ser acelerada por essa questão das CBDCs que a gente falou aqui, a Central Bank Digital Currencies. Porque se você dá a chance de uma pessoa criar uma conta diretamente no Banco Central, você pode tornar os bancos obsoletos. E aí os bancos vão abraçar esse negócio rápido e vão querer oferecer Exatamente. ou suas próprias moedas ou coisas que eles conseguem ter pelo menos sobre... Então, talvez cripto seja até uma maneira dos bancos continuarem atualizados. E o outro ponto é que aquele país que abraçar criptomoedas primeiro tem uma vantagem competitiva sobre outros países. El Salvador, a gente pode comentar sobre isso, sobre El Salvador, que não tinha uma moeda oficial própria, utilizava o dólar, porque eles acabaram com a moeda deles, né, graças a uma inflação cavalar, não tiveram responsabilidade sobre isso, adotaram uma moeda externa, e aí o governo perde o poder de ficar emitindo a sua própria moeda, a inflação ela fica mais controlada. E agora adotaram há pouquíssimo tempo o Bitcoin como uma outra moeda oficial. Então lá eles querem inclusive usar um sistema de conversibilidade, onde se a pessoa faz compra com Bitcoin pode trocar por dólar na hora, se fizer... Tipo um swap, um atomic swap de animal. E talvez isso até resolva essa questão de utilizar como meio de troca. Perfeito. Não sei, aí, cara, inclusive eu tô querendo organizar uma comitiva para El Salvador. Não, falando Olha, sério, que bacana. papo reto. Alguns amigos parlamentares brasileiros e tentar juntar o Banco Central. Fica o convite para quem quiser se juntar a nós, quem estiver nos assistindo. Mas, Porra! Então, fica o convite para duas maiores autoridades do YouTube aqui de finanças do Brasil. Se quiserem, a gente, acho que talvez para ano que vem, depois que esse negócio estiver rodando, para de fato documentar esse negócio e ver como é que tá, como é que é. Porque, assim, é o primeiro país a aceitar e a autorizar o Bitcoin como moeda de curso legal. De fato, é o primeiro país a fazer isso. Vocês acham que isso muda jogo? Eu acho que isso muda jogo. Eu acho Também? que isso muda muito jogo. Acho que muda. Mas acho que a gente falou pouco do passado do dinheiro. Vamos continuar falando do futuro, mas... Porque eu volto a falar, eu acredito muito em comportamento. Até voltando a esse ponto do passado, porque você também citou um ponto interessante, Rudá. Você falou, os bancos voltando a emitir seu próprio dinheiro. Isso aconteceu lá atrás no passado. Para quem não entende por que acontecia, os bancos começaram a operar com um sistema chamado de reservas fracionárias, que funciona assim. Eu tenho 1 milhão, Rudá tem 1 milhão, Charles tem 1 milhão, Malu é dona de um banco. Nós depositamos os 3 milhões aqui Até e a Malu enfim, vê... eu me dei bem nesse podcast. Mas você vai ser presa no final também. Tá? E a Malu tem os 3 milhões lá e vê que a gente nunca aparece ao mesmo tempo para pegar o dinheiro. Então ela fala, Opa. olha, eu posso emprestar não só 3 milhões, como Malandro. posso emprestar mais do que isso. E aí você criava o seu próprio dinheiro. Mas isso é banco. Pra emprestar. O trabalho de um banco, na verdade, é equilibrar a caixa. Administrar a caixa. Ele coloca... E aí, quanto o banco pode se alavancar, né? E aí, tem um índice de Basileia, que é o índice de alavancagem bancário. O índice de Basileia brasileiro até é relativamente alto, é 15%. Significa que o banco tem 15%, a média. Significa que o banco tem 15%. Esses 3 milhões, no final, são equivalentes a 15%. Do capital que ele empresta, 15% é dele. Exato. Então, ele tem 3 milhões aqui depositados de nós três, nesse exemplo do Bruno, e ele pode emprestar, sei lá, 30 milhões. No caso, seriam 25 milhões aí, que ele tem na praça, emprestado para outras pessoas. E se todo mundo quiser sacar o dinheiro ao mesmo tempo, Exatamente, isso que eu ia Bruno, falar. tem ou não tem o dinheiro? Porque é maravilhoso enquanto tá dando certo, né? A Malu pegou esse dinheiro, tá emprestando, o pessoal que pegou emprestado tá pagando e ela tá ganhando bastante dinheiro com isso. Até a hora que vem uma crise e todos nós queremos o dinheiro ao mesmo tempo e você não tem dinheiro para dar para todo mundo. O Madoff quebrou assim, aquela bolha também americana. Foi em 2008 que ele quebrou. 2008 quebrou a maior assim. pirâmide da história. Foi 2008 ou 2001 que ele quebrou? 2008. 2008 foi preso. Foi alguma crise. O filho dele se matou em 2011. Primeiro, cara, a história foi horrível. Horrível. Mas exatamente. Os bancos emitiam seu próprio dinheiro, mas quando tinha um episódio assim, acontecia uma corrida bancária. Se o banco tinha emitido muito mais dinheiro do que tinha disponível para devolver, o banco isso aconteceu quebrava. Agora, se todo mundo se todo mundo tá nos ouvindo aqui, vamos supor que seja Joinville você mora, né? Se todo mundo de Joinville agora for agora no caixa eletrônico querer sacar o dinheiro, ferrou, não vai ter dinheiro. Não tem. Não tô nem falando de São Paulo. Só que o banco não quebra porque o Banco Central tá lá para garantir o sistema hoje em dia. Que o Banco Central americano fez em todas as últimas crises, né? Exatamente. Calma que eu vou prover liquidez. Exatamente. Não vai dar problema. Que é o que tá acontecendo agora. Mas sobre esse ponto, você queria acrescentar alguma coisa sobre o passado de dinheiro a respeito disso? Cara, eu queria, porque... Bora. Eu acredito muito no comportamento. Eu já falei de tudo, né? Então isso acaba trazendo um pouco de uma incerteza do que vai acontecer. Porque no final das contas, por que eu vou tentar fazer a compra na banca, o caixa eletrônico? Porque a gente tem que pensar sempre na maior parte das pessoas, na maioria das pessoas. Então, você pega cartão de crédito, né? Que muita gente, não sei se já fez algum episódio falando de cartão, como surgiu, o pessoal falou, os caras foram lá jantar, e aí o Frank McNamara pegou e deu o cartão. Existem 1 milhão de histórias, né?
Mas, no final das contas, em 1950, os caras se juntaram, só 200 pessoas em 27 lugares. Era uma coisa totalmente improvável de dar certo, totalmente improvável. Os bancos não aprovavam isso. Os caras fizeram o Diners Club, que era o clube do jantar. E hoje, olha que interessante, todo mundo só usa praticamente cartão de crédito. Um negócio que era totalmente improvável, que começou a ficar prático, começou a ficar tudo. Então, quando eu olho o cripto, eu acredito que daqui a 5, 10, 15 anos possa acontecer isso com o cripto, desde que seja extremamente fácil. Que a Malu vá descer, comprar um café e, cara, seja muito mais fácil para ela pegar da carteira dela, da Biscoint, e fazer como se fosse um Pix, do que comprar com R$1 que de repente está se desvalorizando todo dia. Entendeu? Então, como eu acredito muito no comportamento, eu sou talvez o mais crítico com o ecossistema de cripto, mas o que mais acredita que pode virar rapidamente algo do dia a dia, se for fácil para o leigo utilizar. E aí, né? eu acho que o ponto é que não. Daí vem a crítica, né? Ah, mas o Bitcoin vai ser muito caro a taxa de transação. Ah, mas. Lightning, né? Lightning. Não necessariamente a Lightning. Eu acho que o ponto Outras aqui que a gente moedas. quer. Eu acho que o cerne da discussão não deve ser se vai ser o Bitcoin, se vai ser XYZ. Eu acho que o cerne da discussão é essa tecnologia permite isso. Ponto 1. Ponto 2. Ah, porque será que o Bitcoin vai substituir o real? Será que vai ser o Bitcoin a grande? Não sei. O primeiro ponto, a primeira pergunta que tem que devolver é substituir em qual característica? Na característica de reserva de valor. Será que o Bitcoin vai substituir o ouro ou qualquer outra reserva? Tem chance, já está acontecendo. Tem chance. A tese do Ray Dalio, né? Eu gosto de trazer argumentos e nas nossas reservas já substituiu. Melhores que a minha, né? Pessoas mais inteligentes que a mim para falar a tese. O Ray Dalio falou que o Bitcoin pode vir a ser o ouro dos millennials. Dados para comprovar essa tese. 2019, Charles Schwab, que é a XP americana, o mesmo modelo de uma corretora de varejo americana, ele faz uma análise anual que separa as carteiras por geração. Carteira dos millennials, 2,3% dos investimentos dos millennials na categoria 401k, que são as carteiras de aposentadoria, já tinham Bitcoin. Então, 2,3% da carteira de investimento dos millennials era em Bitcoins. Né? Carteira de aposentadoria, ou seja, visando longo prazo. Então significa que os millennials já são mais propensos a entender Bitcoin como reserva e não ouro. Então o Bitcoin, como o Ray Dalio citou, pode vir a ser o ouro dos millennials. Se isso vai se concretizar ou não, tem um grande desafio para isso acontecer, mas pode vir a ser. Ah, o Bitcoin vai ser a moeda de troca se você vai pagar o cafezinho? Bom, tem a Lightning Network, tem vários protocolos que podem ser inseridos em cima do Bitcoin, mas não necessariamente precisa ser o Bitcoin. Pode ser que você tenha outra e use... Sobre a Lightning, só um parênteses, de maneira muito rápida, ela é um protocolo de segunda camada, uma coisa rodando junto para tornar a transação mais rápida e barata. Ela é o Pix. Ela é o Pix que roda em cima da camada do real. A gente tem um sistema brasileiro de pagamentos, que é o real, que basicamente é a TED, DOC, etc. E você colocou uma nova camada, que é o Pix. Que roda em cima do sistema brasileiro de pagamentos. Hoje, se você fosse comprar um café com Bitcoin, por exemplo, considerando que as taxas estão baixas para a transação, que você paga uma taxa para remunerar os mineradores que mantêm a rede, né, funcionando. Eu ia ter que esperar a mineração do bloco, e é um bloco a cada 10 minutos. Né, dependendo se tem muita gente querendo colocar transações lá dentro, há um espaço limitado para isso, então quem paga mais caro faz a transação primeiro. Ia pagar R$9 o cafezinho e R$50 de taxa. Pode acontecer. Ia ficar 10 minutos esperando. Exatamente. Então, sobre esse ponto de onde vai substituir, eu acho interessante, porque você até citou, Charles, que o real, como reserva de valor, já foi substituído na nossa reserva aqui.